Hilda. Adrian encarava com um olhar frio. Acho que você ainda não entendeu. Fez uma breve pausa. Eu não estou negociando com você. Empurrou novamente a xícara na direção dela. Beba. Sua voz tornou-se firme. É uma ordem. Hilda permaneceu em silêncio. Não fazia ideia do que responder. Naquela sala, estavam apenas os dois. Não havia ninguém por perto. E por mais que tentasse pensar em alguma saída, nenhuma ideia surgia. Ao vê-la imóvel, Adrian voltou a pressioná-la. Hilda, por que você... Uma batida na porta interrompeu uma frase. Sem tirar os olhos de Hilda, Adrian respondeu em voz alta. Se não for algo importante, volte mais tarde. A porta se abriu. Era Letícia. Ela fez uma reverência. Perdoe-me por interrompê-lo, jovem mestre. Eu sei que o senhor pediu para não ser incomodado. Ah, mas a madame ordenou que a Hilda acompanhasse. Adrian franziu levemente a testa. Como assim? Letícia explicou. A condessa está saindo e pediu especificamente para que Hilda fosse com ela. Por alguns segundos, Adrian permaneceu em silêncio. Então, soltou um longo suspiro. Era evidente sua frustração. Ah, entendo. Olhou novamente para Hilda. Não há o que fazer, já que minha mãe a chamou pessoalmente. Fez um gesto discreto com a mão. Vá. Hilda mal conseguia acreditar na própria sorte. Eu sobrevivi, ela pensou. Mas antes que pudesse comemorar, Adrian voltou a falar. Seu sorriso era calmo, quase gentil, o que o tornava ainda mais assustador. Hilda. Ela voltou a olhá-lo. Algum dia, prepararei outro chá especialmente para você. Seus olhos azuis encontraram os dela. Eu realmente espero que você o prove. Hilda sorriu de maneira completamente forçada. Será uma honra? Por dentro, porém, ela pensava algo completamente diferente. Seu demônio bastardo, eu quase precisei socar você para escapar dessa. Ela respirou aliviada. Na verdade, eu quase chorei. Tentando recuperar a compostura, fez uma reverência. Então, eu vou primeiro, jovem mestre. Voltarei em breve. Ela começou a caminhar na direção da porta. Mas... Hilda... Ela parou imediatamente. Quando se virou, encontrou Adrian sorrindo. Nos vemos mais tarde. Seu tom era surpreendentemente cordial. Vá com cuidado e tenha uma boa viagem. Hilda apenas sorriu. Na porta, Letícia chamou sua atenção. Hilda! Olhou discretamente para ela. Você deveria se despedir do jovem mestre adequadamente. Hilda sorriu sem graça. Fez mais uma pequena reverência. Depois saiu praticamente radiante. Senhora Letícia! Seu entusiasmo voltou de repente. Vamos juntas! Letícia observou por alguns segundos. Depois perguntou desconfiada. O que aconteceu com você hoje, menina? Franziu a testa. Comeu alguma coisa estragada, foi? As duas deixaram os aposentos. A porta se fechou lentamente atrás delas. O quarto voltou ao silêncio. Adrian permaneceu imóvel por alguns instantes. Depois levantou-se calmamente. Caminhou até a cadeira onde Hilda estivera sentada havia poucos minutos. Seu olhar pousou sobre a xícara. O chá permanecia completamente intocado. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Essa garota maluca. Realmente tem muita sorte. Pegou a xícara, foi até a janela e observou por alguns segundos os jardins da mansão. Então murmurou para si mesmo. Não faz mal. Seu sorriso tornou-se quase imperceptível. Ainda teremos muitas oportunidades. Ergueu levemente a xícara para descobrir o seu segredo. Olhou para o líquido escuro. E haverá outras chances de testar sua sorte. Fez uma breve pausa. Um brilho curioso surgiu em seus olhos. Estou ansioso para descobrir qual será a próxima ideia brilhante que você vai inventar. Sorriu discretamente e isso inclinou a xícara. O líquido escuro escorreu lentamente sobre os arbustos no jardim. Vai acontecer muito em breve.
O chá envenenado desapareceu entre as folhas, e Adrian permaneceu olhando pela janela, como um predador que acabara de decidir que ainda não era a hora de capturar sua presa. Na cena seguinte, Hilda e a Condessa viajavam de carruagem rumo ao lugar que Priscila pretendia visitar naquele dia. O interior da carruagem permanecia em silêncio. Foi então que, de repente, a Condessa chamou. Hilda. Ela respondeu imediatamente. Ah, sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Priscila permaneceu alguns segundos olhando pela janela antes de perguntar. Aquilo. Quando você acha que ficará pronto? Ela se referia à pelúcia de cabra que Hilda havia prometido costurar para substituir a cabeça de cabra que fora retirada dela alguns dias antes. Hilda sorriu. Acho que conseguirei terminá-la em cerca de 2 semanas, senhora. Enquanto respondia, pensava consigo mesma. Comecei a fazer essa pelúcia porque achei que poderia ajudar a melhorar o estado emocional da madame. Nunca imaginei que ela realmente fosse se importar. Mas parecia que ela estava enganada. Priscila realmente aguardava aquela pelúcia com ansiedade. Naquele instante, a carruagem parou. O cocheiro anunciou. Madame, chegamos! A porta foi aberta. O cocheiro ofereceu a mão à Condessa, que desceu elegantemente da carruagem. Naquele dia, Priscila usava um belíssimo vestido branco adornado com delicadas fitas azuis. Sobre os ombros, um chale branco com detalhes em azul claro completava o visual. Ela parecia saída de uma pintura. Até o cocheiro ficou completamente hipnotizado pela beleza dela. Hilda observou a cena e sorriu discretamente. Eu entendo perfeitamente, ela pensou. Também fiquei surpresa quando vi ela pela primeira vez. Então outro pensamento lhe ocorreu. Agora sei de onde Adrian herdou toda aquela beleza. Definitivamente foi da mãe. Ao erguer os olhos, Hilda finalmente completou o destino da viagem, o templo. Uma construção imponente erguida entre as montanhas. Ela ficou completamente maravilhada. Nossa, é muito maior do que eu imaginava. A Condessa caminhava apressadamente à frente. Hilda acompanhou. Madame, devo entrar com a senhora? Sorriu sem jeito. Talvez eu acabe atrapalhando enquanto a senhora estiver rezando. Priscila não respondeu. Continuou andando. Hilda coçou a cabeça. Acho que ela não está interessada em conversar comigo. Foi então que a Condessa parou e virou-se. Hilda, vem aqui. Ela sorriu imediatamente. Sim, senhora. Priscila empurrou as enormes portas do templo. As pesadas folhas de madeira se abriram lentamente. Assim que entrou, Hilda ficou sem palavras. O interior era ainda mais magnífico do que a fachada. Vitrais coloridos filtravam a luz do sol, espalhando tons suaves por todo o salão. As colunas, esculturas e detalhes da arquitetura pareciam verdadeiras obras de arte. Tudo transmitia uma paz indescritível. Alguns sacerdotes conversavam discretamente ao fundo. Ao passar diante da enorme estátua da deusa, Hilda uniu as mãos em oração. Ó deuses desse mundo, eu, Hilda, ofereço as minhas preces. Ela fechou os olhos. Por favor, tirem o demônio da nossa casa. Naturalmente, ela estava falando de Adrian. Depois acrescentou mentalmente. Eu acreditarei no primeiro Deus que atender esse pedido. Amém. De repente, uma voz chamou a atenção de todos. Priscila! Alguns sacerdotes aproximaram-se rapidamente. Um deles sorriu. Muito obrigado por ter vindo. O outro perguntou. A viagem foi tranquila? Encontrou algum problema no caminho? Priscila respondeu calmamente. Nenhum. Depois perguntou. E o arcebispo? Está esperando pela senhora. O sacerdote fez uma reverência. Podemos ir? Claro. Antes de seguir, porém, Priscila perguntou em voz baixa. Aquilo que pedi para prepararem. Fez uma pequena pausa. Está pronto? Hilda escutava atentamente, mas não fazia ideia do que estavam falando. O sacerdote sorriu. Sim, o arcebispo ficou bastante preocupado desde a sua última visita. Seu semblante tornou-se mais sério, principalmente por causa dos assassinatos em série. Fez outra pausa. E também baixou ainda mais a voz, por causa daquilo que vivi com a senhora. Ele teme que essa criatura possa agir novamente. Ao ouvir aquilo, Priscila lançou um rápido olhar para Hilda. Depois respondeu. Vamos conversar lá dentro. Em seguida voltou-se para ela. Hilda, espere aqui, por favor.
Ela fez uma reverência. Sim, madame. Estarei esperando. Antes de partir, ainda acrescentou. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Eu irei vê-la imediatamente. Priscila sorriu de leve. Eu ficarei bem. Depois falou com delicadeza. Você não poderia entrar lá. E acompanhou os sacerdotes até uma porta reservada. Voltarei logo. Hilda ficou sozinha no enorme salão do templo. Sentou-se em um canto no chão e recostou-se em uma pilastra. Suspirou. Isso pode demorar. Olhou na direção da porta onde a condessa havia desaparecido. Ela foi conversar com o arcebispo. Pelo menos fiquei aliviada ao ver que diante das outras pessoas ela parecia completamente normal. Hilda cruzou os braços. Eles certamente estão discutindo algum segredo. Existe uma grande chance de esse assunto estar relacionado ao Adrian. Mas ainda não dá para ter certeza. Seu pensamento voltou-se imediatamente para a mansão. De qualquer maneira, voltar para lá vai ser um problema. Não faço ideia de quando a condessa voltará a perder o controle. Fez uma careta. E para piorar, ontem eu quase morri. Respirou fundo. Eu preciso encontrar alguma forma de me defender do Adrian. Porque nada do que tento está funcionando. De repente, seus olhos brilharam. Já sei! Sorriu. Vou aproveitar para absorver um pouco da energia do templo. Ela abriu a máquina de gacha do sistema. Será que é uma boa ideia, gente, ela abrir uma máquina de gacha de jogo de azar dentro de um templo? Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer com a Hilda, hein? Será que vai dar bom? Enquanto a gente espera para ver o que ela vai fazer, deixem aqui seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outros amigos que gostam de manhwa e ativem o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Uma mensagem apareceu imediatamente. Você pode realizar um sorteio a cada 3 dias. Raridade dos itens de normal a heróico. Quanto maior o seu nível, maiores serão as chances de obter itens raros. Hilda apertou o botão. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, acerto crítico. Ela regalou os olhos. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou. Parabéns, você alcançou o nível 11. Logo abaixo surgiu uma recompensa. Item heróico obtido, erva perfumada. Chance de obtenção 1 em 10.000. Descrição, pode curar o coração da condessa. Modo de uso, coloque as ervas em água fervente, tampe o recipiente e aguarde 15 minutos antes de consumir. Hilda encarou a pequena folha em suas mãos. Piscou algumas vezes. Depois comentou desapontada. Esse é o item heróico? Coçou a cabeça. Bom, se o sistema diz que ele é raro, acho melhor eu guardar. Olhou novamente ao redor do templo. Sorriu. Acho que esse lugar é o lugar mais tranquilo em que já estive desde que cheguei a esse mundo. Recostou-se confortavelmente na parede. Será que é porque esse é o lugar onde a Hilda original cresceu? Bem, talvez. Sorriu de leve. De algum jeito, esse lugar também seja um pouco a minha casa. Fechou os olhos por um instante. Depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias, finalmente eu consigo sentir um pouco de paz. Infelizmente, ela havia comemorado cedo demais. Porque atrás de uma das enormes pilastras do templo, uma mão sombria e silenciosa começou a se estender lentamente na direção dela. Cuidado, Hilda! E esse foi o episódio de hoje, Moonlights. Eu confesso que eu não esperava que o templo escondesse tantos mistérios, e a condessa claramente sabe muito mais sobre o Adrian do que a gente imaginava. Parece que o arcebispo também está envolvido nesse segredo, e para completar, quando a Hilda finalmente acha um momento de paz, alguém começa a se aproximar dela pelas sombras. Agora eu quero saber de vocês, quem vocês acham que está escondido atrás daquela pilastra? Quero ler todas as teorias aqui nos comentários. E aproveitando, um lembrete muito importante. A enquete do Cine Matinê continua aberta e tá super acirrada, tá? Eu acho que é uma das mais acirradas que teve até hoje. Tá muito bem distribuído lá. Ela fica disponível até quinta-feira ao meio-dia, então ainda dá tempo de vocês votarem. Se o seu casal ou série favorita ainda não estão na frente, corra para garantir a vitória. Cada voto pode fazer a diferença nessa fase, hein? E se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar com outros fãs de manhwa, e inscrever no Velori Stories para ativar o sininho e não perder nenhuma novidade.
E anotem na agenda, Adrian e Hilda retornam na sexta-feira às 23 horas no seu horário fixo, com mais um episódio inédito cheio de mistérios, humor e reviravoltas. Um grande beijo pra vocês, Moonlights. Muito obrigada por assistirem até o final e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!